Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em neuropsicologia clínica, intervenção em neuropediatria, neurociência clínica. Neste episódio, o assunto é: não devemos estudar para a prova. A neurologia, a cada podcast, uma viagem. Colabore com a gente para manter esse projeto sempre no ar, sempre trazendo muita informação de qualidade para você. Para isso, é só compartilhar os episódios que você gosta e o canal com seus amigos nas suas redes sociais. A audiência e o compartilhamento garantem a continuidade do projeto. E também conto com vocês com dúvidas, críticas, elogios, sugestões que devem ser enviadas para o WhatsApp 22 99 222 1003. E quero ver vocês lá no meu curso de neurociência gratuito, sem pegadinha nenhuma, com aulas à distância e ao vivo, em parceria com a Universidade Federal Fluminense. É ao vivo mesmo e você vai poder interagir comigo. Para isso, é só garantir a sua vaga gratuita acessando curso.adrianofreitas.com. Te espero lá. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia. Eu tenho certeza que muita gente deve ter visto o título deste episódio e falado assim, mas como assim? Ninguém tem que estudar para a prova? E de fato não, né? Nem crianças, nem jovens e nem adultos que pretendem fazer um concurso ou estão estudando para uma faculdade, uma pós-graduação, devem estudar para a prova. Aí você me pergunta, mas como assim? O que a gente ouve a vida inteira é: menino vai estudar para a prova, menina vai estudar para a prova. A gente não deve estudar para a prova? Não tem que fazer isso? Não. E eu vou explicar por quê. Na verdade, a gente tem como conceito de aprendizagem na neurociência a reunião de duas coisas: do entendimento, né, de compreender determinado assunto, e de reter esse assunto para uso posterior, ou seja, memorizar esse assunto. Então, a retenção, a memória mais a compreensão é o conceito de aprendizagem para a neurociência. Não adianta eu entender como uma coisa funciona e amanhã esquecer, não lembrar de mais nada, apagar da minha cabeça e eu não saber de novo o que fazer quando acontecer a situação. Então, eu não aprendi, né? Da mesma forma, não adianta eu decorar bonitinho, memorizar, e chegar lá na frente eu ter a informação, mas não saber como utilizar ela, porque eu não entendi. Então as duas coisas são complementares para as neurociências e trabalham juntas. E baseado nisso, a gente precisa entender como esse mecanismo de memória principalmente funciona, porque ele é afetado com essa história de estudar para a prova. Eu posso entender o assunto tranquilamente, posso saber como lidar com aquela questão, mas a minha memória nem sempre vai reter aquele conhecimento que eu entendi. Ela vai ter critérios para isso. E as nossas memórias, elas funcionam de uma forma bem peculiar. A gente tem memórias que são de mais curto prazo, memórias que são de mais longo prazo. Tudo que eu leio, tudo que eu aprendo, tudo que eu vejo, o meu dia a dia, as coisas que acontecem, elas ficam nas memórias de curto prazo, as memórias operacionais, memórias que vão se apagar em 1, 2 dias, talvez até em horas. Então, são coisas que não vão ficar retidas. Eu vou reter por um momento para poder analisar, tomar alguma atitude imediata e depois elas são descartadas. Porém, algumas coisas são transferidas dessa memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E esta transferência, ela ocorre naquilo que o nosso cérebro considera relevante, considera importante que sejam retidas para uso posterior. E somente quando as informações ou o que a gente precisa está nessa memória de longo prazo é que a gente consegue recuperar depois de dias, depois de meses, depois de anos. Então, a gente pode aí já começar a deduzir que a gente tem que
para aprender alguma coisa de fato, a gente precisa ter essa informação que a gente quer aprender na memória de longo prazo, né? Ela precisa entrar tudo vai entrar pela memória de curto prazo, mas só que a gente precisa passar ela para a memória de longo prazo. E essa passagem da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, ela é feita quando a gente dorme, através de um processo que a gente chama de consolidação de memórias. Então, a consolidação de memórias nada mais é do que a transferência do que está na memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Ele está consolidando aquela memória. Esta consolidação de memórias, ela ocorre quando a gente dorme, na etapa REM do sono, né? Numa das fases do sono. Então, a gente precisa dormir para poder assimilar o conteúdo adequadamente. Eu já falei isso lá no início da série de episódios do podcast, eu já falei sobre o sono, já falei sobre a aprendizagem, sobre a importância dele para a aprendizagem e para a memorização. Então é só se reportar lá que vocês vão relembrar isso tudo, eu não vou me aprofundar tanto aqui. Mas o importante é a gente retomar esse conceito, né, de que a gente tem como se fosse um bloco de rascunho, que é a memória de curto prazo, e essa memória, quando a gente dorme, ele passa limpo esse caderno de rascunhos para um caderno definitivo, oficial. E essa passagem a limpo ocorre no sono. Nem tudo que está na memória de curto prazo é passado a limpo. Ele faz uma seleção com base na relevância, com base no uso, em quantas vezes a gente manipulou aquilo. Se a gente manipula bastante a informação, ele dá relevância a ela e acaba fazendo essa transferência. Então, existem vários critérios, mas o importante é a gente saber isso, sabe? Que a gente assimila quando dorme. Então, qual é o nosso ciclo? A gente vivencia um dia, a gente tem experiências, a gente aprende coisas, entre aspas, e a gente termina o dia, a gente dorme, ele filtra isso que se passou no nosso dia, o que julgar relevante passa limpo e se torna uma memória de fato, o que não vai se esmaecendo, vai apagando, a gente acorda no outro dia, vivencia novas coisas, visualiza novas coisas, tem novas vivências, chega à noite, ele de novo filtra, passa, e aí o que vai ficando, né, na memória de curto prazo vai dando lugar às novas memórias e vai se apagando. Então, é importante a gente ter essa noção aí para a gente entender que quando a gente entra no mecanismo de estudar para a prova, a gente geralmente foca na data da prova e a gente estuda, no caso de crianças e jovens principalmente, eles pegam um livro e pegam as coisas para estudar nas vésperas da prova. Então, isso significa que ele vai ficar repetidamente lendo e estudando alguma coisa momentos antes da prova para fazer a prova. Por isso que eu falo estudar para a prova, né? Aquele conceito de amanhã você tem prova, estuda, ou hoje você tem prova, tem que estudar. É por causa disso, porque a pessoa acaba não manipulando e não tendo uma rotina de estudo diária, de forma que no sono ela passe a limpo e ela memorize de fato aquela informação. Ela acaba estudando no dia para a prova, aí acaba, fez a prova, vai para casa, vai jogar um videogame, vai ver um filme, vai fazer outras coisas. O videogame para ela vai ter mais relevância do que aquele conteúdo. No final do dia, quando ela dormir, as coisas do videogame vai memorizar e as coisas da escola não vai, né? Então, por isso é que estudar para prova é ruim, porque quando ela aprendeu um conteúdo hoje, ela chega, não mexe naquele conteúdo, não deu relevância a ele. Quando ela for fazer a prova daqui a 10 dias, é que ela vai se tocar que ela tem que estudar nas vésperas. Só que aí quando chegar nas vésperas, já se passaram vários dias que ela dormiu sem ter memorizado aquilo. Então, quando ela chegar lá na frente para estudar, ela vai ter mais dificuldade de assimilar, porque a aula passou lá atrás, o aprendizado deveria ter passado lá atrás e não ocorreu.
ele vai tentar ocorrer a solavanco no dia da prova. Então, isso realmente vai criar uma situação onde dificilmente ele vai conseguir aprender de fato. Quando eu falo aprender de fato, é reter corretamente os conteúdos e o entendimento sobre eles. Então, ele pode até fazer uma boa prova, mas se você chegar para esses alunos depois de 6 meses, depois nem precisa tanto, depois de 1 mês, 2 meses, 1 ano, então nem se fala, e perguntar alguma coisa daquele conteúdo, geralmente já não sabem mais. São raros os conteúdos que conseguem lembrar, justamente porque ele, de fato, ele não aprendeu. Ele estudou para a prova para tirar uma boa nota, ele estudou para nota, ele não estudou para aprender. Então, tudo depende do nosso objetivo. Se o nosso objetivo é aprender algo para a vida, eu quero aprender, eu quero ser culto, ou eu quero ter esse conhecimento para a minha vida, eu quero tirar proveito dele mais à frente, ótimo. Você tem que criar uma rotina de estudo. Você tem que aprender algo de manhã, chegar à tarde, reler, revisitar aqueles conteúdos para dar relevância a ele, para quando dormir eles serem assimilados, e isso virar uma rotina, não deixar para a véspera de prova estudar para a prova, com foco em prova, a menos que seu objetivo seja puramente fazer as provas bem, não aprender isso de fato, Não, eu não quero aprender, eu quero passar de ano. Aí é outra conversa. Então tudo depende do nosso foco. Porque as pessoas às vezes falam, poxa, mas passar em concurso público é difícil, estudei, não consegui. Só que as pessoas às vezes não se dão conta que muitas vezes de fato ela não está preparada. Por mais que ela faça cursinhos, ou por mais que ela passe os dias estudando, às vezes a rotina que ela adota não permite que ela tenha essa assimilação adequadamente. Mais à frente eu vou fazer novos episódios falando de outras coisas, não apenas desse estudar para a prova. Mas o fato é que, se as pessoas que hoje estão deixando para estudar para a prova estivessem estudando para aprender, de fato, quando chegasse às vésperas de um concurso, de um processo seletivo, ele não precisaria estar tão desesperado, porque ele estaria dominando os conteúdos. E se eu estou seguro e dominando um conteúdo, para que eu preciso ficar estudando mais e mais e mais? Se eu conheço e domino bem aquele conteúdo, é uma questão só de atenção. Então, eu não estou falando que é mole, é simples, que qualquer um passa, não é isso, mas eu estou dizendo que o foco das pessoas está muito errado. As pessoas querem passar numa prova, tirar uma boa nota, mas e aprender de fato? Será que querem mesmo? E esse é o grande problema. A gente acaba tendo profissionais, engenheiros e até médicos que se formam, são profissionais da área, mas não dominam essa área. Não aprenderam de fato tudo. Aprenderam alguma coisa, mas são, na verdade, profissionais despreparados. Mais à frente, eu vou retomar esse assunto com outros aspectos da aprendizagem. Então, fique atento, mas é importante a gente cuidar disso, sabe? Que a gente entenda que mais do que a gente querer estudar ou passar ou ter um título, é importante que a gente aprenda de fato. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica, Intervenção em Neuropediatria. Para falar com a gente, é só enviar um WhatsApp para 2299-222-1003. Eu aguardo sua mensagem e aguardo também você aqui no próximo episódio. Até lá!